Olá, segundo ano. Saudade de vocês. Quanto tempo, hein? Tô torcendo para isso tudo passar aí, a gente poder voltar a ter nossas aulas, tudo na normalidade. Tá? Se Deus quiser, já já vamos estar aí juntos. Enquanto isso, vamos aqui de videoaula, tá? Eu vou vir com uma matéria, tá? O tema não é novo, né? Vamos dizer aí, é uma recordação, né? Uma matéria que já foi dada no 7º ano, que é regionalização do Brasil, tá? Então vamos começar aí. Aí eu botei para vocês o que é regionalizar, tá? Por quê? Regionalizar. Regionalizar é o agrupamento de espaços ou territórios com características semelhantes de determinado território ou regiões. Para regionalizar um território, é necessário determinar o tipo de estudo que será feito a fim de escolher critérios que serão adotados. Esses critérios podem ser naturais, sociais, culturais, econômicos, demográficos, tá? Que diferenciam de outras áreas, com aspectos comuns. Então, por isso que a geografia, né, ela faz isso nos estudos dela. Ela regionaliza, ela divide para melhor estudo. E a gente tem que ver aí as características semelhantes de cada lugar para poder, né, agrupá-los. No caso do Brasil, vamos lá para o Brasil, tá? O nosso país é muito extenso e possui uma enorme variedade natural e humana, sendo necessária agrupar as porções territoriais, com características semelhantes em regiões para melhor estudá-las. Então, né, por causa do seu tamanho, né, a gente tem que dividi-lo, né, até para você poder governar, né, o lugar, ter um conhecimento para poder governá-lo melhor. E essa aí é a principal divisão regional do Brasil, que eu acho que vocês já conhecem. Região Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste. Essa aí é uma região feita pelo IBGE, tá? No território brasileiro a gente vai ter duas, sendo essa aí, que é desenvolvida no IBGE, né, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que ela foi proposta em 1969. O que levou em consideração para eu dividir essas regiões? Os aspectos sociais, econômicos, históricos e naturais. Aí eu peguei, né, e dividi aí nessas 5 regiões, tá? Né, coloquei isso aí para vocês. Nosso Brasil é grande e teve essa necessidade de se dividi-lo em regiões, né, para melhor organizar e governar. Quais as características sociais, econômicas, históricas e naturais? Então eu peguei essas 4 características, né, e dividi aí as 5 regiões. A primeira é a Norte, que é a mais extensa das regiões brasileiras, tá? E a menos povoada. Essa aí é a grande característica da região Norte. O Nordeste, tá? É a nossa região aí com grandes diferenças sociais e econômicas, tá? A grande população encontra-se aí na faixa litorânea. E também lá tem o grande problema da seca. Eu tenho o Centro-Oeste, é a região menos populosa, que só encontra 7% da população. A Sudeste já é a mais populosa, a mais desenvolvida e a mais industrializada. 90% da população vive nas cidades. Olha a gente aí. E por último, a região Sul, tá? A menor das regiões, tá? E tem um clima aí diferente do nosso, que é o clima subtropical. Aí, além da divisão regional, né, feita pelo IBGE, nós vamos ter uma outra regionalização, criada pelo geógrafo Pedro, em 1967. Ele utilizou os critérios, tá, históricos e econômicos
agrupando em 3 regiões, tá? O outro lá, né, do IBGE, a gente levava 4 critérios: o social, o econômico, o histórico e o natural. Esse aí, ele só levou o histórico e econômico. Então nasceu aí que a gente chama de regiões geoeconômicas: a Amazônia, o Nordeste e o Centro-Sul, não respeitando os limites territoriais, tá, dos estados, como exemplo de Minas Gerais, cuja porção do norte do estado já está inserida no Nordeste. Então você vê que aí é outra forma, né, de se regionalizar o Brasil. Serviram como apoio para essa divisão os critérios geoeconômico, a política e a integração nacional gerada pelos governos militares. Embora ela despreze as fronteiras estaduais, é a mais adequada e eficaz para entendermos a diversidade das regiões, ao mesmo tempo a sua interdependência. Outro elemento importante que se destaca é o ajuste da compreensão do processo da formação histórico-territorial do Brasil, né? Então, ele está falando que, apesar de não respeitar os estados, essa aí seria a forma mais correta da gente entender a nossa história. Porque esse agrupamento aí, né, os lugares têm características mais parecidas, econômicas e históricas. Então a gente encerra por aqui, tá, gente, a nossa aula, e voltamos depois aí com um relevo do Brasil. Um beijo em todos, fiquem com Deus. Mandei material escrito também para vocês, tá? Um abraço, saudades.